1 Reis, capítulo 19, vai nos trazer uma história fantástica, incrível, em que eu e você vamos aprender muito e de quando em quando a gente precisa reler essa história para nós lembrarmos alguns pontos importantes. O tema de hoje é o silêncio de Deus. Oh, meus irmãos, como é terrível você ficar numa situação, num período em que Deus está em silêncio com você, em que Deus não responde às suas orações. Então o tema de hoje é silêncio e solitude, o cultivo da intimidade com Deus no secreto. Solitude significa que é o sentimento de estar sozinho, mas não se sentir só, porque você está na presença de Deus. O silêncio e a solitude desempenham um papel importante na busca por uma relação íntima com Deus. Quando nos recolhemos em silêncio diante de Deus, somos capazes de abrir o nosso coração e mente para a presença do Senhor. Na quietude do silêncio, somos capazes de ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Então, 1 Reis, capítulo 19. Todos acharam? Glória a Deus. Diz o seguinte: o rei Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Daqui a pouco eu vou explicar quem é Acabe, quem é Jezabel, quem é Elias, tá bom? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro ao profeta Elias para lhe dizer o seguinte: façam-me os deuses como lhe aprover, se amanhã até essas horas eu não fizer a tua vida como você fez a cada um dos meus profetas. Versículo 3. Temendo, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu ajudante. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então Elias deitou-se e dormiu debaixo desse zimbro. E um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Versículo 6. Elias olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e um pouco de água. Elias comeu e bebeu e voltou a dormir. Versículo 7. Uma segunda vez o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levante-te e come, porque o teu caminho será longo. Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9. Ali Elias entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Versículo 11. Disse-lhe Deus: saia e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento apareceu um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto surgiu um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo apareceu uma brisa tranquila e suave. Versículo 13. Ouvindo, Elias envolveu o seu rosto com o seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe disse: Elias, que fazes aqui?
E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só e procuram matar-me. Versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael como rei sobre a Síria, e depois unja a Jeú, filho de Nissi, como rei sobre Israel, e unjas também Eliseu como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, um texto um tanto longo, mas para dar a você uma compreensão do que estava acontecendo. A história aqui é sobre o rei Acabe. O rei Acabe é o rei do reino de Israel, ele é o 7º rei e foi o pior rei que se teve notícia. E ele herdou o reino numa situação econômica muito boa. E pensando em melhorar ainda a situação do reino dele, ele procurou fazer aliança com outros povos. Então ele procurou uma princesa, e a princípio parece que é uma coisa boa, né? Foi procurar uma princesa de um outro povo que era proibido na lei de Moisés para ele se casar. E ele vai se casar com Jezabel, a mulher mais terrível descrita em toda a Bíblia. Veja que coisa forte. E por que isso foi muito difícil para o povo de Israel? Porque a Jezabel, ela vinha de uma cultura que eles cultuavam outros deuses, e ela traz a idolatria para o povo de Deus. E o povo de Deus, como a gente sabe, é facinho para se desviar dos caminhos de Deus. E o marido dela, que era o rei, começou a entrar na dela e fez inclusive um templo para o deus Baal. E o povo começou então a deixar de seguir os mandamentos do Senhor e começaram a cultuar os outros deuses. Então, nesse cenário, aparece Elias, o profeta Elias, e ele se apresenta para o rei Acabe e diz: olha, rei Acabe, a situação é o seguinte, você sabe o que está acontecendo, você sabe o que é errado, e você está deixando a sua mulher acabar com a fé de toda uma nação, de todo um país. Então, vai ficar 3 anos e meio sem chover. Na verdade, ele falou assim, vai ficar sem chover e sem ter orvalho até que eu volte a dizer que vai chover. E aí então, que vai ficar os 3 anos e meio sem chover. Evidentemente, o Acabe olhou para o Elias, que não era até então ninguém, e não deve ter dado bola. E foi embora para casa dizendo: você é um doido, que acha que tem poder de fechar o céu. E justamente o Deus de Jezabel, um deles era Baal, que era o deus da fertilidade, deus da vida. Agora, sem água não tem fertilidade, sem água não tem vida. Então, o Acabe volta para a casa dele, para os afazeres dele, Elias também, e aí começa a acontecer a profecia de Elias. O primeiro mês não chove, o segundo mês não chove, o terceiro mês não chove, e aí, numa situação em que a riqueza dos países naquela época era agricultura e pecuária, se você não tem água, você não tem riquezas. E de fato, no primeiro ano não choveu, no segundo ano não choveu, e aí a Jezabel, então, brava, começou a matar os profetas de Deus, porque ela pensou o seguinte: vamos acabar com essa turma, e vamos fazer o povo esquecer disso, porque afinal de contas isso é só uma coincidência que está acontecendo. E, de fato, então, ela mandou matar vários profetas do Senhor, mas não voltou a chover. Quando deu 3 anos e meio, o Elias recebeu uma palavra do Senhor para ir lá falar com o Acabe, e aí ele chega para o rei Acabe, e aí o Acabe, quando vê o Elias,
ele fica irado, porque nessa altura do campeonato, Elias, evidentemente, tinha sido procurado por tudo quanto era canto no país e nos países vizinhos, porque o rei, por ordem da própria Jezabel, queria matar o Elias. E aí o Elias aparece para o rei e fala: rei, eu disse que não iria chover e não choveu. Não choveu, então agora eu quero propor, né, um desafio. Nós vamos todos para o monte, você vai chamar os 450 profetas de Baal e os outros 400 profetas de Aserá, que era um outro deus, e nós vamos para um desafio para provar para o povo quem que é Deus de verdade, quem que o povo deve adorar, se é o Deus de Israel ou se são esses deuses que a sua mulher introduziu. E o rei, que provavelmente não estava ali sozinho, devia estar com seus oficiais, porque gente importante não anda sem segurança, na verdade, deve ter ficado constrangido, foi obrigado a aceitar o desafio, e assim foi feito. E aí então marcaram, foram para um lugar, para o Monte Carmelo, e aí foram os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Aserá, e mais todo o povo. E vocês sabem que o povo adora um serviço errado, né? Tem um acidente, todo mundo para ver, né, aquilo que aconteceu. E aí então, quando eles chegaram lá, eles não sabiam exatamente como é que seria o desafio. E aí o Elias fala como é que seria o desafio. Olha, vocês são muitos profetas, então vocês vão começar primeiro. O desafio é o seguinte: vocês vão matar um animal, vocês vão oferecer aos deuses de vocês, e o Deus que mandar fogo do céu para consumir o animal, esse é o Deus verdadeiro. E aí, se o Deus de vocês mandarem fogo do céu, o povo de Israel vai então adorar o Deus de vocês. Então, como vocês são em maior número, comecem vocês. E assim eles fizeram. E aí começou na parte da manhã e chegou às 3 horas da tarde, nada do Deus Baal ou Aserá mandar fogo do céu. Então aí Elias falou assim: já tá bom, agora é a minha vez. Aí ele pega, mata o animal, e aí ele faz um buraco em círculo daquele animal, manda jogar água no animal, para ficar molhado, para ficar mais difícil, e a água ficou ao redor daquele buraco. E aí ele faz uma oração simples: Senhor, prova ao teu povo quem é Deus. E aí Deus manda fogo do céu, e lógico, a hora que cai o fogo do céu e consome o animal e toda aquela água, o povo ficou desesperado, caíram de joelhos, dizendo: não, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí Elias falou assim: bom, a lei de Moisés diz então, a lei do nosso Deus, que os falsos profetas devem ser mortos. E aí, lógico, o povo vai lá e mata. E é nesse contexto que começa o capítulo 19, porque o rei Acabe volta para casa e vai contar para Jezabel o que é que tinha acontecido no desafio, porque ela não sabia, que ela não foi. E aí, quando ela fica sabendo que o Elias mandou matar, induziu o povo a matar os 850 profetas, 450 de Baal e mais 400 de Aserá, ela ficou no veneno. E aí ela manda um mensageiro para o Elias dizendo: olha, Elias, 24 horas de vida para você no máximo. Em linguagem popular, você está jurado de morte. E aí, meus irmãos, entra as crises do profeta Elias, que é a nossa reflexão, que vai fazer com que eu e você saia daqui pensativos sobre as experiências que nós também temos com Deus. Eu e você, no lugar de Elias, se a gente recebe essa notícia dessa mulher, ou mesmo de qualquer outra pessoa que fosse, o que a gente ia pensar? Poxa vida, eu acabei de orar para que Deus descesse fogo do céu, e desceu o fogo do céu, eu esqueci ainda de falar uma outra coisa. Depois que teve o desafio, aí o Elias falou assim: agora eu vou orar para que volte a chover. E aí ele começa a orar, aí tem aquele episódio que ele manda o ajudante dele ver se tinha alguma nuvem no céu, aí até que ele volta e fala: vejo só uma nuvem do tamanho da mão de homem, que tem até música que a gente canta sobre isso. E aí choveu. Bom, depois que choveu, aí que a Jezabel falou que ele estava jurado de morte. Então, eu e você no lugar do Elias, a gente ia pensar assim: puxa vida, eu falei que não ia chover, Deus honrou e não choveu. Fui lá, fiz o desafio, claro, orientado por Deus. Tudo que ele fez, ele primeiro recebeu uma orientação de Deus para depois fazer. Eu fiz aquilo que Deus mandou, Deus mandou fogo do céu. Depois eu orei para que chovesse e choveu.
essa mulher falando que vai me matar, eu não vou dar a menor bola sobre isso. Eu vou orar, vou falar com Deus, Deus vai me dar a direção daquilo que eu tenho que fazer e pronto, acabou. E mesmo que seja o rei que venha me dizer que vai me matar, eu não tenho o que temer. Vou orar e vou falar com Deus. Eu imagino que você faria isso, se você fosse Elias, porque é o que eu também faria isso. E aí eu tenho convicção, embora isso não esteja escrito na Bíblia, que o Elias foi orar. E aí começa a crise do Elias, porque a gente é levado a entender pelo texto que Deus não respondeu o profeta. Deus ficou, em silêncio. E quantas vezes eu e você oramos sobre um assunto importante que para nós é urgente e Deus não responde. E aí o que a gente faz? A gente entra em crise sem saber o que fazer. E muitas vezes a gente acaba tomando uma decisão que não deveria, porque é uma decisão precipitada, porque a gente acha que precisa tomar uma decisão e a gente ainda não tem uma direção clara daquilo que a gente deve fazer. E aí então começa a narrativa que eu li para vocês no capítulo 19 de Elias. Ele tinha um ajudante, ele foge, ele já no meio do caminho ele deixa o ajudante dele e ele vai para o deserto para pedir a morte. E veja que ele não quer morrer, ele está pedindo a morte, que são coisas diferentes. Ele não quer se matar, porque se ele quisesse se matar, ele ficava lá e a Jezabel matava ele, Ele não quer morrer, ele só está dizendo para Deus: olha Deus, eu fiz tudo o que eu podia, eu sou o único que sobrou, estão querendo me matar. Então, antes dele receber uma direção de Deus, sem saber o que fazer, ele foge e vai para o deserto, anda até cair esgotado e lá ele deita e dorme. E depois de um tempo de sono, um anjo toca no Elias, acorda o Elias, e quando ele acorda, ele vê que tem pão e água, ou seja, o suprimento que ele precisava, porque dá a entender que ele não tinha suprimento. O Elias come, o Elias bebe, e aí, o que a gente pensa? Agora ele vai reagir. Não, o Elias vira do lado e dorme de novo. E depois de um tempo, eu creio que o anjo deixou ele dormir mais um tempo, O anjo torna a acordar o Elias, e novamente tem lá pão e água, e o anjo dá a instrução para ele: olha, come e bebe, porque a sua jornada é longa. E aí então o Elias come, bebe e começa a andar, e ele anda 40 dias e 40 noites. Então ele vai para uma caverna, ele tem a experiência na caverna, e ele começa então a falar para Deus. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele repete 2 vezes a mesma coisa, aquilo que estava doendo nele, eu sou o único que sobrou, mataram todos os profetas, e estão querendo me matar também. E não sei se você observou, mas Deus não respondeu àquilo que o Elias falou. Sabe, meus irmãos, você tem todo o direito de falar com Deus, tudo aquilo que está doendo, tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo que você não entende, você tem todo o direito de falar e Deus vai te ouvir. Mas Deus só vai responder aquilo que você precisa saber, porque muitas coisas nós ainda não temos condições de entender. Então, se nós não temos condições de entender, é melhor não explicar, tem coisas que a gente precisa chegar num devido tempo para poder entender aquela determinada coisa. E aí, eu quero fazer uma reflexão com você sobre o seguinte ponto. Eu não sei se você é como eu, que gosta de assistir um filme já sabendo o que vai acontecer no final. Minha mulher detesta quando alguém conta um filme, o final do filme, para não me conta. E eu já fico lá, não me conta porque eu quero saber, porque aí eu aproveito melhor cada detalhe do filme. Então, como essa história, a maior parte de vocês conhecem, eu já vou dizer qual que é o final do filme. O final do filme é que Jezabel jurou o Elias de morte, dizendo que o Elias ia morrer. O Elias nunca morreu.
Deus sabia que o Elias nunca ia morrer, mas Deus não contou para ele. E por que Deus não contou para Elias? Porque Elias, no começo do capítulo 17, capítulo 18, o Elias ele tem a solução para o rei, ele tem a solução para o povo, ele tem a solução para todo mundo. E agora que a coisa apertou para o lado dele, ele não tem a solução para ele. E ele pede a morte. Então, qual que é a reflexão que a gente tem que fazer sobre isso? Que Deus trabalha através de nós. Deus me usa para falar com vocês, mas Deus também trabalha em mim. Eu também sou amassado, como diz o profeta Jeremias, que nós somos como barro na mão do oleiro, que Deus nos amassa para nos dar um molde melhor. E Elias não tinha entendido que ele também precisava ser amassado por Deus. E é isso que dói em mim e você. Quando Deus não nos responde, quando Deus não responde a sua oração, embora a sua oração seja urgente, seja uma coisa grave, é porque Deus está trabalhando em você. Veja, Deus sabia que Elias jamais iria morrer. Jamais. Mas se Deus fala isso para Elias naquele momento, o que iria acontecer? Você que conhece a história sabe que naquele desafio com os profetas de Baal, teve um momento que o Elias ele começou a ser irônico, ele começou a tirar sarro dos profetas de Baal, dizendo: pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo, pode ser que o Deus de vocês esteja ocupado, grita aí mais alto, faça mais isso, faça mais aquilo. Não tinha necessidade disso. Entende? Mas só para mostrar esse ímpeto que ele tinha. Ou seja, o Elias, como eu e você, precisava também ser trabalhado. Agora existe um outro ponto também importante que eu quero chamar a sua atenção. Quem é que consegue falar da dor de um luto? Hoje eu fui num velório, agora à tarde. Eu posso falar em um velório, porque eu sei o que é a dor de um luto. Eu já enterrei gente que eu amo, gente da minha família. Agora, quem não enterrou, né? Só ouviu falar, é outra história, não é verdade? Então, se você passou por uma dor, se você, por exemplo, passou por um câncer, o susto de ter um câncer, de achar que ia morrer por aquele câncer, de fazer o tratamento e depois receber o diagnóstico do médico: olha, você está curada, você está curado. Você sabe o que é isso. Você sabe. E aí você tem autoridade para dizer para uma outra pessoa que acabou de receber um diagnóstico com câncer o que é receber essa notícia e não esmorecer. É diferente. Então, meus irmãos, um outro motivo do porquê que Deus permitiu que Elias passasse por toda essa angústia de alma, de chegar ao ponto de desejar a morte, é porque também no futuro Elias seria usado por Deus, imagine você, para consolar o próprio Senhor Jesus. E por que ele pôde fazer isso? Porque ele sabia o que era essa angústia de morte. E talvez você não se lembre do texto, eu vou ler para você uma parte em que a gente sempre fala, em que Jesus estava tão angustiado, que ele estava às vésperas de ir para a cruz, né, que ele orou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. E aí a palavra fala que ele transpirava tanto que as gotas de sangue dele eram de sangue. Então, em Mateus capítulo 17, antes desse episódio de Jesus, a Bíblia fala que Jesus levou ao monte Pedro, Tiago e João. E na presença desses 3 discípulos, o corpo de Jesus foi transfigurado. O que significa isso? Significa que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. O rosto de Jesus brilhava como o sol. Isso está totalmente alinhado com o Apocalipse, naquela visão que João teve de Jesus no Apocalipse. E as roupas de Jesus se tornaram brancas como a luz, ou seja, também brilhavam. Lucas capítulo 9, versículo 30 diz que apareceu nesse momento da transfiguração Moisés e Elias e começaram a conversar com Jesus sobre todas as coisas que iriam se cumprir e por todas as angústias que Jesus iriam passar. Então,
Moisés, por que Moisés e Elias? Porque Moisés foi o líder do povo de Deus quando saíram do Egito. Moisés sabia o que era liderar um povo que não acreditava no próprio Deus, apesar de ver tantos milagres como eles viram. E vocês lembram do episódio da Terra Prometida, que Moisés mandou os espias, e 10 dos espias não acreditaram que eles poderiam conquistar aquela terra, apesar de tudo aquilo que eles já tinham passado, e por conta disso toda aquela geração precisou ficar 40 anos no deserto, e só Josué e Caleb e os mais jovens aqui entraram na terra. Então Moisés sabia o peso, a responsabilidade de lidar com um povo duro de coração. E Elias, então, também sabia dessa angústia, porque qual que foi a segunda crise de Elias? Uma é que Deus não respondeu a ele que iria livrá-lo da Jezabel. A segunda crise de Elias é porque ele imaginava que depois de tudo aquilo que o povo viu naquele desafio, que o povo iria de fato se voltar para Deus e jamais iria tornar a cultuar ídolos, e que o próprio rei iria definitivamente tomar uma postura e abrir mão do culto a Baal e a Será. E nada disso aconteceu. Então, Elias também sabia o quanto era difícil fazer algo por um povo que parece que não quer receber ajuda, que era a situação de Jesus, né? A maior oposição de Jesus eram os líderes religiosos, como no exemplo de Elias, que era o rei, que era o líder do povo. Então, uma segunda situação foi essa. E Elias, então, ele pôde ser trabalhado por Deus, mas no meio de toda essa angústia, no meio de toda essa dor e no meio de toda essa crise, sem saber qual que era o próximo passo. Veja, Elias não tinha a menor noção de tudo isso que ia acontecer, mas Deus tinha um plano de muitos anos para Elias, mas Deus não revelou esse plano. E Deus faz assim na minha vida e na sua vida. Deus não revela tudo o que vai acontecer com você amanhã, na semana que vem, no mês que vem, até o final desse ano, no próximo ano, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é confiar no Senhor. E por que Deus não revela? Meus irmãos, sem a gente saber das coisas, a gente quase já morre de ansiedade. Se a gente souber de tudo aquilo que a gente vai passar, a gente nem chega lá. Então, a gente precisa aprender com Elias. O maior mal que Elias temia, que era ser morto por Jezabel, nunca aconteceu. Nunca iria acontecer e nunca aconteceu, E aí, então, a gente vê que Deus ouviu todas as reclamações de Elias, como Deus ouve as suas reclamações, mas Deus não vai responder a cada uma das suas reclamações. Deus vai responder aquilo que você precisa saber. E no caso específico de Elias, Deus disse para ele que era para ele voltar pelo mesmo caminho que ele tinha fugido. Olha que coisa interessante, Tem caminhos que Deus manda a gente abandonar, Mas tem caminho que o Senhor manda a gente voltar. E a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse caminho do Senhor Jesus, nós não podemos nos afastar. E o Senhor deu a Elias imediatamente 3 missões. Ele vai dizer, olha, você vai ungir Azael como rei da Síria. Veja, Elias é profeta de Israel, ele não é profeta da Síria. Vai ungir Jeú como profeta de Israel e vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. E aí que você conhece a história, na sequência, a gente sempre acha que o Elias foi levado ao céu, porque ele foi separado de Eliseu e foi levado ao céu, ele nunca morreu. Mas não foi assim que aconteceu. Lendo a história, você vai ver que depois dessa experiência de Elias com Deus, ele viveu pelo menos mais 6 anos. Eu imagino que talvez tenha passado de 10 anos. E no transcorrer da história,
O Acabe, ele faz lá uma maracutaia junto com a Jezabel para comprar uma vinha. Eles contam uma mentira para que o dono da plantação de uva seja morto, e aí eles vão lá e tomam conta dessa plantação de uva. E quando o rei Acabe toma posse dessa uva, dessa plantação de uva, no dia que ele vai, o Elias vai ao encalço do rei Acabe, e aí o Elias dá uma profecia para o rei Acabe, e ele diz que é a segunda vez que ele vai se encontrar com Acabe, e ele diz: olha, da mesma forma que você fez o que era mal com Nabote, que era o dono da plantação de uva, a mesma coisa vai acontecer com você, porque o dono da plantação de uva foi apedrejado, o sangue dele escorreu, e a Bíblia fala que os cachorros lamberam o sangue dele. E aí o Elias fala: da mesma forma que você fez com que o sangue dele fosse derramado e ele morresse, fosse assassinado, da mesma forma que os cachorros lamberam o sangue dele, os cachorros vão lamber o seu sangue. E pior, todos os seus descendentes vão ser mortos, e a sua mulher vai ser comida pelos cães. E de fato, passa-se um tempo, o Acabe morre, acontece a profecia, os cães vão lá e lambem o sangue dele. O filho do Acabe assume, e ele fica doente, manda mensageiros até um outro país para consultar um ídolo, e aí o profeta Elias vai ao encalço deles, e aí tem aquele episódio que o Elias fala que esse rei iria morrer. E aí então esse rei, indignado com Elias, manda prender o Elias, e aí eles vão lá com um pelotão de 50 homens, e quando eles chegam lá, eles falam: homem de Deus, desce daí, que ele estava no monte, desce daí porque o rei Acasias está te chamando, né? E aí o Elias fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 homens. E acontece isso a primeira vez, eles mandam um segundo pelotão de 50 homens, Elias fala a mesma coisa, cai fogo do céu novamente, e quando chega o terceiro pelotão, o capitão mais esperto, ele ajoelha e fala assim: homem de Deus, eu sei que os 2 outros pelotões foram fuzilados, mas tem misericórdia de mim e dos meus homens. O senhor poderia ir comigo até o rei? E aí então Deus manda ele ir, e ele fala para o rei novamente a mesma coisa. E então o rei morre, a Jezabel começa a atuar, e aquela pessoa chamada Jeú, que foi ungido, que Deus tinha mandado ser ungido, ele então vai lá e chega até o palácio onde estava Jezabel, e ele nem entra no palácio. Ele lá de baixo, a Jezabel vai na janela do palácio, e ele, ela já sabia que ele tinha sido declarado rei, e o Jeú fala tão somente isso: quem está do meu lado, que jogue a Jezabel aí de cima. E jogaram a Jezabel, ela já caiu morta, e os cachorros de fato foram lá e comeram ela. E o Jeú então entrou, passou por cima do corpo dela a cavalo, antes dos cachorros, e depois o Jeú virou e falou assim: não, acho que precisa mandar enterrar a Jezabel, porque afinal de contas ela é filha de rei. E aí quando eles vão lá enterrar, só encontram a cabeça, as mãos e os pés, porque os cachorros estraçalharam o corpo dela e saíram cada um para um lado. Então, meus irmãos, veja como as coisas acontecem no mundo espiritual. Você vai receber ameaças ameaças duras, ameaças que vão te tirar o chão, que vai te deixar você desnorteada sem saber o que fazer, mas o seu trabalho é buscar refúgio espiritual e, consequentemente, emocional em Deus. Porque na maior parte das vezes, o que acaba com a gente não é uma notícia ruim, mas é a maneira como nós reagimos àquela notícia ruim. Eu vi uma história um tempo atrás de uma pessoa que teve câncer e ela achou que iria morrer do câncer. E ela fez o tratamento, etc e tal, se recuperou, e aí foi fazer uma viagem de carro, sofreu um acidente, morreu no acidente de carro. Então, muito provavelmente, quantas vezes ela deve ter pensado que iria morrer por causa do câncer? Não, o câncer foi curado, morreu por causa de um acidente de carro. Então, muitas vezes, aquilo que vai destruir você emocionalmente não vai acontecer de verdade, mas está lá na sua mente, lá
te martelando, roubando a sua paz. Então você precisa confiar no Senhor, saber que você está guardado, você está guardada pelo Senhor, embora você vá passar por lutas, você vai passar por dificuldades, porque nós não estamos nesse mundo livres de passar por todas essas angústias. O Senhor Jesus já disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisamos aguardar o mundo em que Ele vai governar. Então, meus irmãos, lições práticas para a gente aplicar ao longo dessa semana. As crises de Elias nos ensinam que mesmo os mais dedicados servos de Deus, homens e mulheres, que mesmo os mais fortes, os mais ricos, mesmo os mais poderosos, vão passar por crises, vão passar por dificuldade, vão passar por insegurança, e nós precisamos nessas circunstâncias guardar o nosso coração para que a gente não seja tomado pela ansiedade, pelo desespero. A história de Elias nos mostra que é possível superar tragédias, é possível superar dificuldades, mesmo que você ache que essa situação já chegou ao fundo do poço. Com Deus não existe nada perdido. Os altos e baixos da jornada fazem parte da nossa vida. Nenhum de nós tem uma vida que vai dizer, olha, eu só acertei. Não, o erro faz parte do aprendizado. Todos nós temos erros, temos acertos, e a gente não pode se culpar pelos erros. Claro, tem algumas coisas alguns erros que são coisas que você faz que vai prejudicar outras pessoas, e aí, claro, não é sobre isso que eu estou falando. Então, lembre-se, mais importa a maneira como você reage a uma má notícia do que a própria má notícia em si. Deus tem um propósito para cada um de nós, mesmo quando nós estamos nos sentindo derrotados. Mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja pedindo a morte, Deus tem uma nova missão, uma nova direção que você não sabe, mas que Ele vai mostrar para você se você se manter num relacionamento com Ele. E talvez você esteja sendo atormentada por perguntas como: qual o sentido da minha vida? Por que eu devo continuar? Será que eu sou importante para alguém? Será que eu faço diferença para alguém? Todos nós somos importantes. Nós precisamos saber que o nosso valor, ele não está relacionado com dinheiro, com quantos seguidores nós temos, com quantas pessoas dizem que nós somos importantes. Nós precisamos ser importantes no lugar que Deus quer que nós sejamos importantes. E o primeiro lugar é a nossa casa, é a nossa família. Eu pergunto para você, a sua família passa por luta, passa por dificuldade? Eu sei a resposta. Sim, a sua família passa por luta, a sua família passa por dificuldade. Na sua família tem pessoas que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor? Sim, na sua família tem pessoas que ainda não tiveram experiência com o Senhor. Na sua família tem pessoas que precisam abandonar certas coisas? Sim, na sua família tem pessoas que precisam abandonar certas coisas. Agora me diz uma coisa, se você não estivesse na sua família, a sua família estaria melhor ou estaria pior? Eu mesmo respondo, se você não estivesse na sua família, a sua família estaria muito pior, talvez ela nem existisse mais. Então sim, você é importante para a sua família, você tem sim uma missão, não importa se você não está vendo o resultado, se você não está vendo as portas sendo abertas, se você não está vendo o vício saindo daquela pessoa, mas continue, persevere, porque Deus é fiel. Nós temos uma promessa do Senhor que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, e nós precisamos ser o exemplo, porque quando tudo der errado com aquela pessoa da sua família, ele vai ter um referencial para dizer: o Deus da minha mãe, o Deus da minha avó, o Deus do meu pai vai me ajudar. Agora, se ele não tiver essa referência,
como vai ser a vida dele, a vida dela. Então, por mais que a sua situação seja de falta de esperança, que talvez você não veja mais luz no final do túnel, mas lembre-se, o ladrão na cruz, a mãe dele não viu ele conversando com Jesus, o pai dele não viu ele conversando com Jesus, ninguém da família dele viu ele fazer uma declaração pública de fé, ele não foi batizado, mas nos seus últimos suspiros de vida ele disse: Senhor, lembre-se de mim quando entrar no paraíso. E é isso que nós precisamos colocar no coração das pessoas da nossa família, que existe um Deus que mesmo no último suspiro vai responder a uma oração sincera. E é essa oração sincera que nós queremos que as pessoas da nossa família façam, para que eles tenham uma revelação sobrenatural de Deus como eu e você temos. Nós não queremos que eles mudem de religião, porque mudar de religião não vai melhorar a vida de ninguém, mas ter um encontro sobrenatural com o Senhor, sim, isso vai fazer toda a diferença. Então, quero convidar você a se levantar, nós vamos orar, né? E que ao longo dessa semana, se coloque no lugar de Elias. Se você fosse Elias, em toda essa experiência, o que você iria aprender? Eu fico imaginando quando nós chegarmos junto com o Senhor e tivermos a experiência de ser apresentado a Elias, a gente virar para ele e falar assim: Elias, você achou que você ia morrer? Rapaz, você é um dos poucos da história da humanidade que não morreu, e você lá, né, morrendo de medo de morrer, né? E morrendo de medo de morrer, ficou bom a frase, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Então, ao longo dessa semana, pense na experiência de Elias. Ele ficou todo apavorado porque achou que iria morrer, e isso nunca aconteceu com ele. Então, os maiores medos, os maiores temores que vêm na sua cabeça, provavelmente jamais irão acontecer com você. Lembre-se que você está guardado, guardada debaixo das asas do Altíssimo. Amém?